Para quem o inferno foi preparado? A resposta está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olá, graça e paz do Altíssimo. Sou Macle Pessoa e venho aqui chamar sua atenção para refletirmos juntos sobre essa questão em foco que, sem dúvidas, merece nossa atenção não só pela gravidade desse ensino bíblico, que será uma realidade para os infiéis, mas também porque diz respeito à maioria das pessoas que amamos, principalmente do nosso círculo familiar, tendo em vista o grande perigo que correm na condição espiritual que atualmente vivem distante do eterno Criador. Digo isso porque, embora o nosso Salvador ter vindo ao mundo e derramado seu precioso sangue na cruz do Calvário para remir as transgressões dos pecadores arrependidos e livrá-los do juízo final, ainda assim haverão aqueles que rejeitarão o favor imerecido proveniente do Pai Eterno. Isso explica por que o Altíssimo, mesmo sendo um ser bondoso e amoroso, permitirá que pessoas dessa natureza insensível sejam conduzidas para esse lugar de tormento. E é justamente por isso que, sobre o assunto, o salmista, em suas palavras, diz o seguinte: Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem do Criador. Salmos 9, versículo 17. Vale lembrar de forma resumida que o termo ímpios é utilizado nos salmos que acabei de recitar para rotular um grupo de pessoas que praticam injustiças e desprezam as leis do Criador. Isso não significa dizer necessariamente que os ímpios sejam todos aqueles que estão fora das igrejas evangélicas, como muitos religiosos equivocadamente pensam por aí. Afinal de contas, pessoas injustas e insensíveis à voz do Espírito Santo de Yahweh é fácil encontrarmos também no meio daqueles que se dizem servos do Altíssimo. Inclusive estes são descritos pelo próprio Mestre em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 43, como sendo o joio no meio do trigo, que no dia da colheita, isto é, no arrebatamento, serão separados e deixados para trás para enfrentarem o juízo do Eterno, conforme descreve o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 1, que diz: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o soberano dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Analisando o texto de Salmos 9 e 17, vemos ainda que, além dos ímpios, os que se esquecem do Eterno também serão lançados no inferno. Este segundo grupo representa todos aqueles que se rebelam contra os princípios estabelecidos pelo Criador. Entre esses apóstatas estarão os nominados cristãos, os falsos Yaldins e, inclusive, os pseudos líderes espirituais que se intitulam servos do Altíssimo. Diz a Bíblia que naquele dia essas pessoas sofrerão a mais terrível das decepções, como vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, que diz: Nem todo o que me diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, mestre, mestre, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apesar de termos o conhecimento bíblico de que isto será o resultado merecido para aqueles que ignoram os estatutos do Criador, não me alegra em saber que entre os que serão condenados estão pessoas queridas que amamos muito e que desejamos encontrá-las nas bodas do Cordeiro. Por incrível que pareça, é exatamente assim que o soberano quer que enxerguemos essa triste situação. Isso porque o eterno Criador, além de ser o maior interessado que todas as pessoas sejam salvas através do sangue do seu Filho Yahshua Mashiach, ele quer também contar conosco nessa missão, como vemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao de número 5, que diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões
e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante o Eterno nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só soberano e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, o homem Yahshua Mashiach. Pois bem, como pode ver, em outras palavras, o Eterno não deseja que os seres humanos se percam. Ao contrário, o desejo dele é que todos sejam libertos pelo sacrifício do seu Filho unigênito, o único capaz de anular a condenação que pesa sobre os nossos pecados. Temos como prova disso o que é dito no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Além do mais, o inferno não foi criado para os seres humanos, mas sim para Satanás e os anjos caídos. As pessoas que serão conduzidas para esse lugar, na verdade estarão indo de tabela por causa dos seus próprios pecados não arrependidos, por não conhecerem a verdade do Evangelho de Yahshua Mashiach, o único capaz de libertar o mais vil pecador, como sugere o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a questão é, como se arrependerão dos seus pecados se não ouvem a verdade do Evangelho da Graça? E como ouvirão se não há quem os ensinem o caminho certo? Sendo assim, isto significa dizer que, em parte, temos uma parcela de culpa nisso, quando não exercemos o nosso chamado como Malach Geulah, isto é, como mensageiros da remissão. Portanto, meus irmãos, devemos com prontidão e alegria mantermos firme o nosso compromisso de levarmos adiante a mensagem do Evangelho, principalmente para a nossa família, os nossos amigos e vizinhos. Quero aproveitar esse momento de reflexão para lhe fazer as seguintes perguntas. Como você se sente ao saber que as pessoas que você tanto ama correm um grande risco de irem para o inferno? E se você tivesse uma chance de evitar que isso de fato venha acontecer, o que você faria em prol dessas pessoas? Já imagino quais são as suas respostas. Pois bem, a chance o Eterno Criador está lhe dando. Pense nisso e faça alguma coisa antes que seja tarde demais, pois o nosso Salvador Yahshua Mashiach está voltando. Maranata. Deixo para sua reflexão o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e o 12, que diz: Liberte os que estão sendo levados para a morte, isto é, a morte eterna. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Quero ainda deixar para sua meditação o texto de Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, que diz: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Se você sentiu que o Eterno Criador falou fortemente ao seu coração e aprova que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa mensagem, então compartilhe em suas redes sociais. Que o Eterno Criador abençoe você e sua família.